São as festas. E minha mãe ouviu aquilo ali, naquele momento guardou estas palavras e se pôs diante do Senhor a orar e a pedir ao Senhor, a Deus, que Deus pudesse, que Deus com todo o seu poder mudasse meu coração, mudasse a direção da minha vida. E Deus deu a oportunidade então de eu participar de um congresso, como é que chama? Um retiro de jovens. E quando eu fui para aquele retiro, uma missionária, que inclusive já partiu para a glória, pregou o Evangelho e ela ilustrou de forma muito clara o que foi que Jesus fez por nós, o que Deus fez por nós. E eu entendi a mensagem claramente. Quando ela dizia que Deus estava tirando do lixo aquilo que não tinha serventia e tornando agora em joia, em algo de valor através de Cristo Jesus. Aquela mensagem ecoou no meu coração e eu entendi o amor de Deus. Irmãos, naquele momento Deus estava trabalhando no meu coração, as orações da minha mãe estavam sendo respondidas. E eu então procurei imediatamente as pessoas que estavam organizando o retiro e disse: olha, eu entendi aquela mensagem ali que falaram naquele dia. E quando terminou o retiro, eu fui para casa e lembro que naquele dia estava tendo culto na igreja e eu fui louco para dizer o seguinte: eu quero aceitar esse Jesus. Na verdade eu já tinha aceitado Jesus, né? Porque Jesus já tinha sido compreendido, o Evangelho já tinha sido compreendido. Naquele dia não fizeram apelo, estava lá a missionária Áustria, esposa do pastor Cláudio, me viu naquela situação, falou com o pastor Lucena e disse: olha pastor, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus. E aí nós fomos ali chorando muito, minha mãe muito emocionada. Meus irmãos, quando eu lembro dessa história, eu lembro, irmãos, o quanto vale a oração de uma mãe. Como é importante você que é mãe orar pelos seus filhos e pedir ao Senhor, porque Deus, irmãos, é poderoso. O coração muitas vezes está lá desviado, seguindo nos seus caminhos, endurecidos, mas Deus, Ele tem, irmãos, o jeito de transformar o coração, de quebrar o coração de pedra, e tem coisas que Deus só faz, irmãos, porque Ele decretou por meio da oração. E você não pode deixar de orar pelo seu filho, de pedir ao Senhor: Senhor, alcança, Senhor, muda, Senhor, transforma. Não deixe de orar. Eu sou fruto da oração da minha mãe, e estava ainda hoje lembrando disso, agradecendo a Deus pela mãe que Ele me deu. Provavelmente ela está assistindo ali também, né? Que Deus abençoe sua vida, minha mãe, e que você que é mãe que está aqui nessa noite, não deixe de orar. Peça a Deus, creia no Deus Todo-Poderoso, no Deus que pode mudar até aquilo que os homens dizem: olha, não tem mais jeito. Para Deus, Ele pode reverter, porque Deus é o Deus do impossível. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Êxodo, capítulo de número 6, Êxodo 6. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 9. À medida que você encontrar, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 6, do versículo 1 ao 9. Meus queridos irmãos, o livro de Êxodo, ele é uma continuação da história que começa no Gênesis. Aqui em Êxodo é contado, como o próprio nome do livro já diz, a partida ou saída do povo de Deus da terra do Egito em direção à terra que Deus assim destinou para eles. O povo estava debaixo de promessa e Deus então tira esse povo debaixo ali da opressão do Egito e leva em direção a Canaã. Então nós iremos ler Êxodo capítulo 6, do versículo 1 ao 9, e você acompanha aí a leitura, já em espírito de oração, pedindo ao Senhor que Ele dê entendimento na palavra. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 6, do versículo 1 ao 9. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã,
a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrarei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Feche seus olhos mais uma vez, peça ao Senhor a iluminação do Espírito. Meu Deus, diante da Tua presença, rogamos nesse momento, nos ajude, Senhor, a entender a Tua palavra, nos ajude, Senhor, a ouvir a Tua voz, através aqui desse texto. Eu te peço, Deus, por cada irmão meu que está nos ouvindo, Pai, afasta de nós tudo aquilo que quer cativar a nossa mente, que nós possamos apenas estar cativos ao Teu trono. Eu te peço assim, sei, meu Deus, que o Senhor fará bem mais, porque Tu és Deus misericordioso, que socorre o fraco, que ergue aquele que está, Deus, em fraqueza. Eu te peço assim, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. A igreja pode se assentar nesse momento? Meus irmãos, o nosso Deus, Ele é fiel às suas promessas. O Deus a quem servimos é o Deus que se comunica conosco. É um Deus que fala, e quando Deus fala, Ele promete, Ele diz o que vai fazer, e Ele espera que o seu povo, então, ouvindo as suas palavras, obedeçam aquilo que Ele fala. Que o seu povo tenha no coração e na mente a clareza das promessas que Deus faz para o seu povo. Por mais terrível, meus queridos irmãos, que sejam os obstáculos diante do cumprimento da palavra dEle, Deus é fiel e realiza tudo aquilo que Ele diz. Por mais que nós julguemos ser impossível que algumas coisas, humanamente falando, aconteçam, quando Deus diz que vai fazer, Ele faz. Meus queridos irmãos, é com essa certeza que nós podemos nos alegrar com a nossa salvação. Porque quando olhamos para a nossa vida, olhamos a nossa fraqueza, e quantas vezes nós estamos seguindo num caminho desviado dos caminhos do Senhor, desgarrados pelas nossas próprias veredas, mas Deus continua fiel à sua promessa, continua fiel a si mesmo e a realizar a tudo aquilo que Ele prometeu, que Ele nos diz. Hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre a fidelidade do nosso Deus em nossa salvação. Nós iremos perceber como Deus é fiel a si mesmo quando Ele decide nos salvar. E é por conta disso que nós descansamos e nós temos a certeza de que o Senhor, Ele vai cumprir a nossa salvação. Nós não temos o que temer, porque Ele vai realizar aquilo que Ele nos prometeu. Não é porque você é fiel a Ele, não é porque você é bom o suficiente para Ele olhar para você e dizer como você é bom, quanta coisa boa você faz, mas porque Ele olha para si mesmo, e Ele tem um compromisso com a sua própria palavra, e diz para mim e para você, eu vou cumprir aquilo que eu prometi a você. Meus queridos irmãos, nós veremos que a nossa salvação é garantida pela fidelidade de Deus, pela fidelidade do nosso Deus para conosco. Ele não depende do quanto nós somos capazes de obedecer, de termos uma vida moralmente correta, das pessoas nos julgarem como bons crentes. Nada disso, meus irmãos, não depende disso. Depende de quanto Deus é fiel a si mesmo. E o melhor de tudo, irmãos, Deus é fiel às suas palavras. Quando Deus fala e Deus promete às nossas vidas, nós podemos aguardar com a certeza de que vai acontecer, de que Ele vai cumprir o que Ele deseja. O povo hebreu, que é o povo de Israel, estava sofrendo debaixo da opressão da maior potência do mundo antigo, do Egito.
aqui nessa passagem que nós lemos, e em boa parte do livro do Êxodo, o que é que nós encontramos? Encontramos o povo de Israel cativo no Egito, uma nação potente, uma nação que outrora ajudou o povo de Deus, porque guardou o povo de Deus em meio à seca. Mas agora nesse episódio, quando Deus decide tirar o seu povo do Egito e levar para cumprir a sua palavra, cumprir a sua promessa, agora essa nação se tornou um problema. O Egito então, percebendo que Deus havia dado essa ordem através de Moisés, de que o povo deveria sair do Egito e ir para a terra prometida, a ideia de Faraó foi a seguinte: esse povo está desocupado, esse povo está com pouco trabalho, porque se esse povo tivesse com um pouquinho mais de trabalho, eles não estariam pensando em sair daqui e ir para uma terra que o Deus deles diz que deu a eles. Então o que aqui Faraó faz? A palavra do Senhor diz que Faraó aumenta a carga de trabalho. Eles, na época, faziam tijolos, o povo de Deus, fazendo tijolos ali para os egípcios, e agora o povo, além de fazer o tijolo, o povo deveria ir buscar palha para queimar o tijolo. Se você já foi numa cerâmica, você sabe como é que funciona. O barro está lá, a argila está lá, está tudo lá no lugar, mas é preciso fogo. E esse fogo é feito com alguma coisa que se queime. Naquela época se usava palha. E o povo agora deveria fazer tijolo, mas também buscar a palha. O Egito não iria dar mais a palha para que eles fizessem ali os tijolos que Faraó ordenava. Meus irmãos, isso se transformou em algo insuportável, a ponto da palavra do Senhor dizer que o povo gemia diante do Senhor, pedindo: Deus, tira essa opressão, Deus nos liberta dessa situação. E o povo orava, e o povo chorava diante do Senhor, pedindo a Deus que Deus os libertasse daquela condição, e Deus ouviu a oração do seu povo. No tempo do Senhor, no tempo que Deus havia estabelecido, as palavras, as orações daquele povo chegam até o nosso Deus. E é importante lembrar, meus queridos irmãos, que Deus tinha feito uma aliança com o seu povo. Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, haviam recebido da parte de Deus uma promessa, e essa promessa estava fundamentada numa aliança que Deus havia firmado. Em outro momento, nós aqui já estudamos sobre a aliança. Deus firma uma aliança com o seu povo, uma aliança de abençoar o seu povo. E uma das heranças e recompensas que Deus promete ao seu povo é: vocês terão uma terra que mana leite e mel, uma terra cheia de prosperidade, onde vocês serão abençoados. Deus faz essa promessa a Abraão, essa promessa perdura em Isaque, Jacó, e chega agora a Israel lá dentro do Egito, cativa, preso no Egito. Meus irmãos, observando então aqui essa promessa que Deus faz, nós precisamos conhecer bem as palavras do nosso Deus. As palavras do nosso Deus, percebendo as palavras do nosso Deus e compreendendo estas palavras, nós saberemos no que Deus está comprometido. Porque é interessante notar a maneira como Deus se relaciona com o seu povo. E é sempre um relacionamento baseado na aliança, baseado naquilo que Deus se compromete a realizar em favor do seu povo. O povo é lembrado pelo próprio Deus de que eles estavam debaixo de aliança, assim como nós hoje estamos também debaixo da aliança. Todas as vezes que ceamos e tomamos lá o cálice, dizemos: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, diz Jesus, né? Nós estamos também em aliança com o Senhor, e nós devemos nos lembrar do que Deus nos promete como parte dessa aliança. O que é que Deus nos promete para que a gente possa, de fato, nos apropriar e confiar naquilo que Ele nos promete? A fidelidade de Deus às suas palavras nos garante, meus irmãos, que Ele fará tudo para cumprir os seus planos. Tudo. Aquilo que nos parece impossível, aquilo que para Israel seria impossível sair do Egito com as suas próprias forças, agora era possível. Sabe por quê? Porque Deus estava se relacionando com Israel, baseado nas suas promessas, baseado na sua aliança. Depois de Faraó aumentar a opressão na vida dos hebreus, que é o povo de Israel, Deus revela então a sua fidelidade no cumprimento da libertação do seu povo.
E eu queria notar com você aqui alguns efeitos dessa fidelidade de Deus ao seu povo. Alguns efeitos que falam muito ao nosso coração, porque Deus é fiel a si mesmo. E nós estamos num relacionamento com o nosso Deus, onde podemos experimentar essa fidelidade. Vejamos então aqui alguns efeitos da fidelidade de Deus na salvação do seu povo. Primeiramente, por fidelidade, Deus ele age poderosamente na salvação do seu povo. Por fidelidade a si mesmo, aquilo que ele diz, ele vai cumprir os seus planos de forma poderosa. Nada, nem ninguém pode impedir o que Deus tem para fazer, porque ele vai cumprir com poder. Observe comigo o versículo 1. Diz o texto sagrado, Êxodo 6:1. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Meus irmãos, observe nas palavras que Deus dirige a Moisés, uma repetição aí que nos chama bastante atenção. Os hebreus, eles costumavam repetir uma ideia todas as vezes que eles queriam enfatizar alguma coisa. Então, quando a gente lê a Bíblia, é muito importante a gente entender que as repetições não estão ali por falta de criatividade, muito pelo contrário. A repetição está ali porque Deus quer enfatizar alguma coisa quando Ele repete algo nas Escrituras. E nesse versículo de número 6, o que é que aparece de forma repetida? Por mão poderosa. Por mão poderosa, Faraó deixará o povo sair. Por mão poderosa, Faraó expulsará o povo que agora ele não quer expulsar. O que é que Deus está dizendo? Com poder eu vou salvar o meu povo, com poder eu vou livrar o meu povo dessa opressão e desse cativeiro. Meus irmãos, Deus fiel à aliança que Ele fez com o seu povo, conosco, Ele age poderosamente para concretizar a nossa salvação, para concretizar aquilo que Ele nos prometeu. Os hebreus, eles não eram capazes de se libertar. O que é que eles poderiam fazer, irmãos, contra a maior potência do mundo? Imagine aí um desses países fracos, pequenos, sem recursos, de repente aprisionados pela maior nação, mais poderosa nação do mundo, e agora querendo decretar uma revolução contra essa nação, mudar ali os projetos dessa nação. Isso é impossível, né, irmãos? Humanamente é impossível. Mas, irmãos, Deus estava com Israel. O Deus do impossível estava com Israel. E Deus lembra a Moisés: Moisés, com mão poderosa eu vou salvar o meu povo. Com mão poderosa, Faraó vai dizer: fiquem aqui, vocês não vão sair, mas o povo vai sair. O povo vai sair. Meus irmãos, Deus realiza a salvação por mãos poderosas. A salvação de Deus sobre a nossa vida é possível porque Deus é capaz de fazer o impossível para nos salvar. A mesma salvação que Deus estava realizando ali em Israel é a mesma salvação que Deus nos realizou em nossas vidas em Cristo Jesus. O que era possível para nós, irmãos, diante do pecado que nos oprime, diante, irmãos, da nossa carne escravizadas pelo pecado? O que é que poderíamos fazer? Qual a força que nós temos para isso, irmãos? Nós não temos, mas nós temos o Deus do impossível. Nós temos o Deus que troca o coração de pedra endurecido, que ama os prazeres do mundo e faz com que esse coração agora ame a Deus, sirva a Deus, adore a Deus. Meus irmãos, essa é uma obra impossível a nós. Nós não somos capazes de fazer isso. Quando Deus lembra a Moisés que é com mão poderosa que Ele vai tirar o povo lá do Egito, Ele está dizendo: olha, Moisés, não é com as forças de Israel, não é com esse povo franzino, em meio à guerra, com armas poderosas, com lanças ou flechas, nada disso. É com a minha mão, sou eu quem vou tirar, e de forma poderosa. Mais à frente nessa história, a gente sabe o que é que acontece. Deus, irmãos, manifesta o seu juízo. 10 pragas são lançadas ali no Egito,
E então Faraó decide deixar o povo ir embora. Meus irmãos, quem de nós pode se libertar do domínio e da culpa do pecado, né? Quem é que pode? Muitas vezes a gente acha até que pode, né? Muitas vezes a gente diz, não, vou dormir hoje, olha, essa semana eu não vou pecar. E aí a gente já acorda pecando. Muitas vezes nós nos planejamos, não, agora eu vou me disciplinar um pouco mais para que eu possa viver assim, assim. Aí o nosso próprio coração sabota os nossos planos. E por que isso acontece, irmãos? Porque o pecado está aí dentro de você, está aqui dentro de mim. E o pecado mostra a nossa impossibilidade de viver de acordo com o que Deus quer. É por isso que precisamos de uma ação poderosa na nossa vida. É por isso que precisamos da mão poderosa de Deus para mudar o nosso coração, para nos fazer amar aquilo que não amávamos outrora, para nos fazer ter prazer e sabor naquilo que não gostávamos em outro momento. Meus queridos irmãos, Deus veio ao mundo na pessoa de Cristo para fazer em nós o impossível e nos libertar então da condenação eterna. Paulo diz o seguinte: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus fez o impossível. Porque Deus nos livrou do cativeiro, da opressão, do pecado. Porque eu e você podemos dormir hoje, baixar a nossa cabeça no travesseiro e dormirmos tranquilos de que não há mais condenação sobre a nossa vida. De que agora, ao invés de sermos julgados por Deus, somos amados por Deus. Agora nós não estamos distantes de Deus, agora nós estamos perto dEle, nós somos amigos dEle, nós somos filhos dEle em Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus com mão poderosa nos tirou do cativeiro do pecado, assim como fez lá com Israel, que estava debaixo ali da opressão do faraó. Deus, Ele é fiel e faz, meus queridos irmãos, o impossível para salvar as nossas vidas. Deus é fiel, irmãos, e para cumprir a sua palavra com fidelidade, Ele fará aquilo que nós julgamos até ser impossível. Ele faz. Meus queridos irmãos, continuando então no texto, no versículo 2 a 5, o que é que nós encontramos? Do versículo 2 a 5, Deus agora lembra a Moisés a aliança que firmou com os patriarcas. Aqui, nessa parte desse texto, o que é que nós vamos encontrar? Deus falando a Moisés e Deus lembrando a Moisés algo muito importante, de que ele iria agir para libertar Israel, para libertar o povo hebreu, baseado na aliança que ele havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Vamos ler o texto, observe aí na sua Bíblia. Diz assim: Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci, observe agora, a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que viveram como estrangeiro. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Vocês perceberam aí o que é que está se repetindo? O que é que está se repetindo nesses versículos? Minha aliança, minha aliança. Deus está conversando com Moisés e está dizendo o seguinte: Moisés, o que eu tenho para fazer com o meu povo está baseado, está fundamentado na minha aliança. Na minha aliança. Meus irmãos, aqui nós então percebemos outro efeito da fidelidade de Deus no cumprimento da nossa salvação. Em segundo lugar, por fidelidade, Deus age de acordo com a sua palavra. Ele vai agir de acordo com aquilo que Ele falou. Ele vai agir de acordo com aquilo que Ele disse ao seu povo, aquilo que Ele prometeu então ao seu povo. Os patriarcas haviam ouvido a palavra de Yahvé, e a palavra de Deus era: olha, vocês serão uma nação enorme, grande, vocês terão uma terra de vocês, porque eu vou dar essa terra como herança a vocês. O mesmo Senhor que falou a Abraão, Isaque e Jacó falava também com Moisés.
A diferença é que com Moisés a coisa estava mais profunda, porque Moisés, na revelação da salvação de Deus, tinha um conhecimento, ou melhor, tinha uma maior profundidade, uma experiência maior com Deus. Meus queridos irmãos, a revelação de Deus, ela é conhecida de forma progressiva na Bíblia. E isso é muito importante para a gente entender o que Deus nos fala nas Escrituras. Deus está comunicando do Gênesis ao Apocalipse a salvação que Ele tem para nós. O plano que Ele estabeleceu na eternidade para que nós fôssemos salvos. À medida que nós, então, entendemos essa revelação na progressividade dela, nós percebemos que Deus se dá a conhecer cada vez mais. Até que Cristo Jesus venha aqui, a gente percebe que Deus parece um ser distante e Ele vai se aproximando do seu povo, se aproximando do seu povo a ponto de se encarnar, de ser o Deus presente entre nós, através de Cristo Jesus. E eu digo mais a você, à medida, irmãos, que se cumpre a nossa redenção até a vinda dEle, nós estaremos experimentando cada vez mais intimidade e profundidade com o nosso Senhor. Quando recebermos da parte do nosso Deus o corpo transformado, glorificado, nós teremos um relacionamento bem mais íntimo do que o que nós temos hoje, porque estaremos com Ele face a face, porque estaremos em novo céu, nova terra, o pecado não mais existirá. Irmãos, estaremos diante do nosso Deus, servindo a Ele, vivendo para Ele, e isso, irmãos, faz parte do plano de Deus para nós. Moisés, dentro desse plano, ele estava ali com uma maior profundidade, com a maior proximidade de Deus, falando com Deus na sarça, subindo ao monte Sinai para receber de Deus a sua palavra. Deus então estabeleceu uma aliança com os patriarcas, e é por fidelidade a essa aliança que Ele age. Veja o que diz o versículo 4: também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que viveram como estrangeiro. Meus irmãos, por que Deus está dizendo isso? O povo estava oprimido. O povo estava oprimido. Esse povo oprimido é um povo que tem uma promessa de uma terra. Esse povo que está oprimido é um povo que recebeu da parte de Deus a certeza de que iria para uma terra que seria sua, que não teria mais essa opressão de uma nação que ali estaria escravizando a eles. Meus irmãos, por fidelidade ao que Deus havia dito, Ele promete salvar então o seu povo. Deus sempre lembra, é por fidelidade à aliança que eu vou salvar vocês. Nós devemos nos lembrar disso, irmãos. Ele vai nos salvar por fidelidade à aliança que Ele firmou conosco em Cristo Jesus. Quando nós lembramos do que Jesus fez na cruz, ali pelo seu sangue Deus firmou uma aliança conosco, e você vai chegar até o final, sabe por quê? Porque Deus é fiel para cumprir a aliança dEle. Meus irmãos, devemos nos agarrar às palavras de Deus até que chegue o novo céu e nova terra. Passaremos por algumas lutas nesse mundo, sofreremos a opressão de um mundo do pecado em nossos corações. Muitas vezes nos sentiremos aqui sem graça nessa existência, mas devemos nos lembrar, estamos de peregrinação, porque Deus é fiel à aliança dEle, e nossa estadia final não é aqui nesse mundo, né? Não é aqui nesse mundo, a gente só está de passagem aqui. Mais à frente a gente vai chegar em casa e a gente vai dizer: até que enfim chegamos, Senhor, até que enfim chegamos. Mas nós não podemos, irmãos, esquecer da fidelidade do nosso Senhor, porque se nós esquecermos disso, muitas vezes olharemos para a opressão do Egito e diremos: como é difícil a gente chegar lá. Talvez até duvidaremos e diremos: não, essas promessas não vão acontecer. Ou diremos, como alguns já há muito tempo diziam: não, isso não vai acontecer não, porque se tivesse acontecer, já tinha acontecido. Eu lembro quando adolescente, que alguém falava: Jesus vai voltar. Eu questionava: e por que Ele não já voltou? Né? Por que Ele não já voltou? A palavra do Senhor diz que Ele não voltou ainda, sabe por quê? Para expressar a sua longanimidade, para expressar, irmãos, a paciência dEle na expectativa de que os eleitos se convertam e se voltem para Ele. É isso que a palavra do Senhor ensina. Meus irmãos, nós não podemos esquecer da fidelidade de Deus. Para que o Egito
para que essa existência, para que esse mundo e o pecado não nos oprima e nós comecemos então a duvidar das palavras do Senhor. Deus, Ele é fiel, meus irmãos, Deus é fiel e Ele faz o impossível para a nossa salvação. Deus é fiel, irmãos, e por mais terrível que seja esse mundo, essa existência, não pode, esse mundo e essa existência não pode tirar de nós a esperança daquilo que Deus tem para nós. Meus queridos irmãos, Deus fala a Moisés, e Deus lembra a Moisés: Moisés, eu tirarei o povo daí, baseado na minha aliança. Mas aí no versículo 5 ao versículo 8, agora, Deus, depois de ter falado com Moisés, o que é que Deus quer? Deus agora ordena que Moisés fale para o povo. Deus ordena que Moisés agora diga ao povo aquilo que ele ouviu na conversa que teve com o Senhor. E aí, nas palavras do versículo 5 ao 8, nós notamos outro efeito da fidelidade de Deus no cumprimento da salvação do seu povo. E que efeito é esse, irmãos? Por fidelidade, Deus ele age soberanamente para que seja adorado. Deus soberanamente age na nossa salvação, para que uma vez que recebamos a salvação soberana dele em nossas vidas, nós o adoremos. Observe comigo aí o versículo 6, o que diz. Diz assim: portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Observe aí nesse texto uma coisa interessante. Deus está dizendo assim por boca de Moisés: eu vou tirar, eu vou livrar, eu vou resgatar. Ele não diz que vai contar com a nossa ajuda, ou contar com a ajuda do povo hebreu, com o povo de Israel. Não, Deus soberanamente diz do seu trono: sou eu quem vou salvar vocês. Vocês não vão fazer nada, vocês simplesmente verão a manifestação do meu poder. Meus irmãos, como essa passagem, irmãos, nos faz entender uma das facetas da pessoa do nosso Deus. Deus é soberano para que a glória seja só dele. Essa história de que Deus, Ele conta com a minha ajuda ou a sua ajuda para nos salvar, meus irmãos, isso não é coerente com a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos mostra que Deus, quando Ele vai salvar o seu povo, Ele vem soberanamente dizendo: eu vou tirar, eu vou livrar, eu vou resgatar vocês. Moisés diz ao povo para que o povo se anime, para que o povo possa esperar de Deus a salvação que eles tanto desejavam, para que o povo, olhando para toda a opressão que estavam vivendo, eles pudessem dizer: não somos nós, é Deus, que é mais poderoso do que Faraó, que vai nos livrar, que vai nos salvar. Meus irmãos, Deus ele não conta com as nossas forças para nos salvar. Ele não conta. Quando Deus quer salvar, Ele vai lá e faz, porque Ele é soberano na vontade dEle. Ele faz tudo por fidelidade, não a nós, as nossas obras, mas Ele faz por fidelidade a si mesmo. A glória, irmãos, na nossa salvação é exclusivamente dEle. É exclusivamente dEle. Você sabe qual é o problema de pensar que Deus precisa da sua ajuda ou da minha ajuda para a gente se salvar? Você diminui a glória de Deus. Deus está dizendo aqui a Israel: Israel, vocês serão salvos por minha mão, para que quando vocês chegarem lá na terra, vocês me adorem e reconheçam: nós somos um povo salvo, nós fomos salvos, tirados do Egito apenas pela mão de Deus. Então, toda a glória, toda a honra, todo o louvor é de Deus. É de Deus, não é nossa. Deus não compartilha a glória dele conosco. Você que está nos ouvindo, Deus não compartilha a glória dele, Ele salva para que você o reconheça como Deus e como Senhor. E Ele faz isso soberanamente. Ele não consulta você e diz bem assim: você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Ele não faz isso. Ele vai lá e troca o coração de pedra por um coração de carne.
Ele vai lá e muda as nossas afeições e passamos agora a estar inclinados e desejando e querendo e nos deleitando naquilo que outrora nós não gostávamos, nós não queríamos. Quem faz isso, irmãos? O nosso Deus, que é soberano. Meus irmãos, a salvação de Deus cumpre o que Ele prometeu aos antepassados. Por quê? Porque Deus diz: eu tenho uma promessa para vocês. Vocês não vão morar eternamente no Egito. Vocês não vão ficar para sempre no Egito. Vocês vão passar o tempo lá, aproximadamente 430 anos, e sairão de lá e vão para o lugar que eu tenho para vocês. Sabe o que é irônico nessa passagem, irmãos? Sabe a ironia da coisa? É que quando o povo de Israel sai do Egito e vai em direção à terra de Canaã, está lá, o povo é tirado, passa no Mar Vermelho, Deus opera, milagrosamente, Deus manifesta o seu juízo sobre os deuses do Egito. Quando o povo chega no Monte Sinai, Moisés sobe para receber a lei, e sabe o que é que acontece? Esse povo mandarão fazer um bezerro de ouro e começa a adorar esse bezerro, dizendo que esse bezerro é o Deus que os tirou do Egito. Aqui a gente aprende uma coisa, meus irmãos: Deus nos salvou para que só Ele seja adorado. Tome cuidado com o seu coração nesse período de peregrinação até a terra que Deus tem para nós, porque até lá o seu coração e o meu coração não é muito diferente do coração do povo hebreu. O nosso coração anda fabricando deuses, nós vivemos buscando coisas para colocar lá, para servirmos a essa coisa. Nós vivemos atrás de coisinhas que a gente pode zelar e cuidar e ter todo aquele cuidado como se fosse um Deus, e vivemos para isso. Cuidado, porque o meu e o seu coração estão inclinados para isso. Estão inclinados para isso. E não são só por coisas, por pessoas também. Às vezes zelamos e queremos tanto, que uma pessoa permaneça eternamente e nos esquecemos que ela é uma pessoa falha, que vai padecer. Tem um livro muito interessante, depois que os irmãos puderem ler, do Timothy Keller, Deuses Falsos. O Timothy Keller, nesse livro, ele examina a questão da idolatria. E ele percebeu o seguinte: ele disse que há uma marca muito patente, visível, para um coração que fez das coisas desse mundo um Deus. Ele disse que quando uma pessoa ela entra em desespero diante da vida, porque perdeu algo, ou ela só de imaginar que irá perder algo, ela vai entrar em total desespero, certamente essa coisa está no lugar errado. Essa coisa está no lugar de Deus. Por que você acha que pessoas ricas, quando perdem sua riqueza, preferem tirar a própria vida? Por que você acha que acontece isso? Porque a riqueza se transformou num Deus na vida dela. Sabe aquela pessoa que era até um crente fervoroso, perdeu um ente querido, murchou, não vem mais para a igreja, não participa mais das coisas da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque essa pessoa não era só um ente querido, era um Deus na vida dele e na vida dela. Meus irmãos, o povo sai do Egito, Deus dá prova do seu poder, e quando o povo chega no Sinai, o povo vai adorar outro Deus, vai construir um outro Deus, ao invés de adorar a Javé, vai adorar um bezerro de ouro construído com as suas próprias mãos. Meus irmãos, Deus, Ele fez tudo em nossa salvação, porque foi Ele, irmãos, que arquitetou com sabedoria como nos salvar. Foi Ele quem veio a este mundo, tomou a forma de servo, levou sobre si o nosso castigo, para que lá na cruz do Calvário nossos pecados fossem perdoados, e depois de perdoados, Ele nos desse a esperança da vida eterna com Ele, porque Ele ressuscitou. Para que você hoje, você e eu, possa dizer: Senhor, toda honra, toda glória é Tua, porque tudo é Teu, Senhor. Porque a minha vida não fez nada, Senhor, porque o tempo todo Tu, com a tua mão poderosa, esteve a realizar a minha salvação. Deus, Ele é fiel, meus irmãos, Ele é fiel.
E Ele, pela sua fidelidade, Ele demonstra para nós, irmãos, que é Ele quem nos salva, que é Ele quem salva o seu povo. E, portanto, devemos adorar a Ele. Mas aí nós chegamos agora no versículo de número 9. E esse último versículo é um versículo que mexe conosco, irmãos. No versículo de número 9, nós vemos então a resposta que o povo deu às palavras de Deus através da vida de Moisés. Moisés se volta para o povo e diz ao povo: olha, Deus vai cumprir, Deus vai salvar, Deus vai levar para a terra que Ele prometeu. Mas veja o que diz o versículo 9. Diz assim: desse modo Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram, vamos repetir todos juntos, mas eles não deram ouvidos por causa da angústia do espírito e da dura escravidão. Se Deus falasse para você que o seu sofrimento hoje cessaria, que a sua angústia hoje cessaria, como é que você reagiria a isso? Será que você estaria pronto a dizer: agora, Senhor, eu entendi, vou confiar, Tu vais fazer, vou aguardar os Teus feitos? Como é que você reagiria? O que é impressionante é que Moisés fala isso para o povo e o povo endurece o coração. E parece que isso aqui só acontece com o povo de Israel, e não é verdade. Não é verdade, porque eu falo como pastor de vocês. Às vezes está lá você angustiada, sofrendo, e aí a gente chega e diz: meu irmão, minha irmã, Deus está com você, isso é o melhor para você, Cristo Jesus está sendo lapidado em você. Você balança a cabeça e continua angustiada, sem fé, sem esperança. Em outras palavras, você também não está dando ouvido do mesmo jeito. O coração dos hebreus aqui, irmãos, é o nosso coração. O coração de Israel aqui é o nosso coração, que muitas vezes alegamos para Deus: Senhor, tamanho é o meu sofrimento na minha casa, na minha família, na minha alma, Senhor, que eu não consigo confiar no que Tu estás dizendo, que eu não consigo confiar em que Tu de fato vai mudar essa situação em algum momento. E nós fazemos exatamente como o povo de Israel fez, não dando ouvidos à palavra de Deus. Mas esse texto nos mostra um quarto efeito da fidelidade de Deus na nossa salvação. Ele nos mostra que, por fidelidade, Deus ele testa a confiança do seu povo diante daquilo que Ele promete. Deus promete, a Israel. Mas sabe o que é que Israel estava fazendo lá dentro do Egito? Sendo testado. Toda aquela opressão, vão pegar palha, façam tijolos, e a angústia tomando conta das famílias, dos homens, das mulheres de Israel. Sabe o que era aquilo ali? Deus provando o seu povo. Deus dizendo a Israel o seguinte: Israel, eu fiz uma promessa, eu quero ver se você de fato vai confiar nas minhas palavras. Meus irmãos, a desconfiança não é capaz de deter os planos de Deus. Porque você poderia dizer o seguinte aí e chegar a uma conclusão que mexe com a nossa mente. Porque o povo não deu ouvido às palavras de Moisés, mas Deus deixou de realizar? Deixou, irmãos? Deus deixou de fazer o que Ele tinha se comprometido a fazer para o seu povo? Não, não e não. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não depende de você, não depende de mim, não depende da nossa capacidade moral, depende da fidelidade de Deus às suas próprias palavras. Mesmo o povo não dando ouvidos ao que Moisés havia dito a eles da parte de Deus, Deus continua a realizar aquilo que Ele determinou para realizar. Meus queridos irmãos, a nossa salvação nada pode impedir, nada pode impedir. Sabe por quê? Porque foi decretada por Deus. Foi decretada por Deus. Você pode fazer ouvido de mercador, você pode até se desviar, você pode se distanciar, mas eu vou lhe dizer uma coisa: a salvação de Deus vai acontecer. Não sei se a sua vida vai estar entre os eleitos, mas eu lhe digo uma coisa, que o que Deus determinou vai acontecer, e não depende de você,
depende da fidelidade dele às obras dele, à aliança dele. Antes que você me entenda mal, eu não estou dizendo aqui que você vai fazer tudo o que você quiser, vai se entregar ao pecado, porque agora já estou salvo e Deus vai cumprir a aliança. Não. Não vá nesse engodo do diabo, não. A evidência de que você de fato está dentro dos planos de Deus é a sua santidade, a sua semelhança a Cristo Jesus. Então, se esforce, lute, se santifique todos os dias, para que fique claro que você é um eleita e um eleito de Deus. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Embora esse seja um mecanismo que Deus estabeleceu na sua palavra, não é baseado no que você faz, que Deus vai deixar de fazer ou fazer o que Ele determinou. Meus queridos irmãos, muitas vezes o sofrimento ele toma o nosso coração a ponto de nos fazer duvidar daquilo que ouvimos de Deus. Não é assim? A gente escuta tanto, vem aqui toda semana ouvir a palavra de Deus, lemos a palavra, meditamos, inculcamos a palavra na nossa mente, no nosso coração. Aí o sofrimento vem, é avassalador, é tão grande que a gente esquece das promessas do Senhor. O sofrimento de Israel era tão grande, meus irmãos, que diz o texto que por causa da angústia de espírito e da dura escravidão, o povo não deu ouvidos à promessa que Deus fez na sua aliança. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a fidelidade de Deus é que nos garante a salvação. Então adore a Ele pela fidelidade dEle. Renda louvor ao Senhor, entregue o teu louvor ao Senhor. Não porque você pode fazer alguma coisa, mas porque Ele é fiel a si mesmo. Ele é fiel a si mesmo. Deus, Ele cumpre o que tem para nós, mesmo que em alguns momentos a nossa fé seja menor do que um grão de mostarda, mesmo que ela seja tão pequenininha, que ela está quase evaporando. Deus continua fiel a si mesmo, e nós podemos descansar na certeza de que Ele vai nos dar o bom êxito até o final. Jó entendeu muito bem isso, e eu queria ler com você. Abra sua Bíblia lá em Jó, capítulo 42, versículo 2. Jó entendeu o que nós estamos aqui pregando nessa noite de forma muito clara na sua vida. Depois de ter sofrido toda aquela provação que Deus permitiu sobre a vida dele, ele disse o seguinte, Jó 42, versículo 2: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Oh, meus irmãos, bem sei que tudo podes, Deus, nada pode impedir o teu agir. O que o Senhor decretou vai acontecer. O que o Senhor disse na eternidade vai acontecer. E nada nesse mundo pode frustrar os planos de Deus. Pastor, o meu pecado pode frustrar os planos de Deus? Pastor, o mundo pode frustrar os planos de Deus? Pode não, meus irmãos, não pode. Não podem. Nós precisamos lembrar disso ao nosso coração. Porque, dando um giro ao nosso redor, na nossa vida, a gente vê tantas coisas que nos querem fazer duvidar, nos fazem duvidar disso, né? Que nos estimula a dizer, não vai acontecer. Não, aquieta, não é por aí, não é assim que o diabo coloca muitas vezes. Mas, meus irmãos, nada pode impedir os planos de Deus. E os planos dele irão se realizar porque Deus é fiel a si mesmo. Meus queridos irmãos, Deus é fiel e faz o impossível para nos salvar. Ele fez o impossível na cruz do Calvário. Ali você não poderia fazer nada, mesmo que você viesse se entregar, mesmo que você viesse a morrer e derramar o seu sangue, nada você poderia fazer para a tua salvação. Simplesmente você estaria sofrendo uma morte como qualquer outra morte, porque o salário do pecado é a morte. A vida eterna quem dá é Deus, soberanamente Ele nos dá. Não é das nossas forças que vem a nossa salvação. Coitado de nós se fosse das nossas forças. É Deus que age poderosamente e de uma forma soberana, independente. Não na expectativa do que eu e você podemos fazer, mas na expectativa do que Ele já disse a si mesmo que faria por nós. Portanto, meus irmãos, confiemos no Deus da nossa salvação. Confiemos nele. Em Jesus, Deus, Ele nos dá
tudo o que precisamos para nos livrar da opressão do mundo, e com essa confiança nós podemos passar firme nas lutas e angústias dessa existência, nos lembrando que Cristo já nos disse: no mundo vocês vão ter aflição, vocês vão ter angústias, muitas lágrimas vocês vão derramar, mas não desanimem não, tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz Jesus. E é com essa certeza de que estamos nele, e de que o mesmo Espírito que estava com ele está conosco, que nós não nos abatemos. Nós estamos aqui peregrinando, né? Peregrinando em direção àquilo que o Senhor nos prometeu. Aguarde, não desfaleça, não desanime, mesmo que seja pesada a opressão do inimigo, não desanime. Lembre-se que Deus é fiel a si mesmo, e Ele vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Que Deus aplique essa palavra nessa noite, que Deus nos faça adorá-lo, porque Ele é fiel a si mesmo. Vamos orar nesse momento? Fique de pé, vamos pedir a graça do Senhor para confiarmos e vivermos de acordo com esta palavra nessa noite. Aleluia, Senhor. Meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, e diante de tudo o que nós ouvimos nessa noite, o nosso coração, Deus, entrega a Ti e rende a Ti todo louvor, toda glória. Deus, nós temos um Deus que é fiel a si mesmo, e por sua fidelidade nos dá a certeza de que um dia o Senhor nos salvará por completo, de que um dia esse coração, Deus, que ainda muitas vezes está lá abatido, prostrados por causa do pecado, um dia será transformado, e nós estaremos então eternamente com o Senhor no novo céu e nova terra. Meu Deus, eu te peço por aqueles que aqui estão nessa noite e que têm enfrentado, Deus, têm sentido na pele, na alma, Deus, a tristeza dessa existência, desse mundo corrompido pelo pecado. Meu Deus, seja com eles. Lembra aos seus corações de que eles estão dentro da aliança em Cristo Jesus, para que eles descansem na certeza de que o Senhor vai cumprir tudo aquilo, todas as bênçãos que essa aliança nos traz, inclusive a maior de todas elas, a salvação, para vivermos eternamente contigo. Meu Pai, que no decorrer dessa semana, nosso coração se lembre disso, para que a gente não coloque sobre nós um jugo, Deus, pesado demais, mas para que nós tomemos o jugo leve, de que o Senhor é quem está conosco, cumprindo a salvação que o Senhor assim determinou desde a eternidade. Seja com cada um dos meus irmãos, seja comigo, assim eu te peço. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão nessa noite, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém.